Olá, estamos na nossa terceira meditação, no livro de Deuteronômio. Eu sempre me complico na minha língua falar Deuteronômio, né? Eh, Todos nós pensamos sobre o nosso legado, o que nós queremos deixar. Quando a gente for partir dessa terra, o que a gente quer ter deixado para os nossos filhos, deixado uma marca nesse mundo, né? Esse daqui é o que nós chamamos de o nosso legado. Por isso nós estudamos, por isso nós trabalhamos, por isso nós estabelecemos a nossa família, mas acima de tudo nós queremos deixar alguma coisa, né? Qual é o seu legado? O que você quer deixar ali para frente, né? Olha só essa história. Um certo homem, ouvindo sobre um povo não alcançado, ele orava diariamente e constantemente para Deus levantar um missionário para ir para esse povo não alcançado. Uma criança curiosa, ela observava seu pai ajoelhado em frente da poltrona, orando por um povo não alcançado. E ela ia na ponta dos pés, abria a porta e via que seu pai estava ali ajoelhado, orando por um povo eh, que era um povo um povo antropófago, um povo sem Deus, e eles estavam ouvindo o pai orar por esse povo. Quando essa criança se tornou jovem, ela via que seu pai continuava orando por este povo. E também ele, no seu momento ali de devoção, ele começou a orar. E aí uma convicção veio ao seu coração, que ele era a resposta de oração do seu pai, né? O nome dele é John G. Patton. Ele é missionário entre os indígenas antropófagos. Ele entendeu que a oração do pai dele era uma oração que deveria de ser respondida, e ele então ele colocou-se diante de Deus e ele falou assim, ele consagrou a sua vida para ser essa resposta de oração. Em um dos primeiros atos que ele teve, ele chegou ali e os indígenas estavam passando por um momento de muita dificuldade com água, e todo o poço que eles cavavam era um poço eh, que saía água salgada. E quando ele chegou ali, os indígenas estavam pensando em devorá-lo, em comê-lo. E ele disse então que ele ia orar para Deus e Deus ia dar para ele a água que seria uma água boa. E ele então cavou um poço em menos de 1 metro de profundidade, brotou água e brotou água doce. E com isso ele conviveu com esses indígenas por mais 4 anos, pregando o evangelho. Por que que eu falo sobre isso? Né? Em Deuteronômio 6,6, né? Ele fala algo que nós devemos fazer para as futuras gerações. Quando não temos tempo para Deus, comprometemos o futuro dos nossos filhos e das futuras gerações. Quando nós corremos atrás de coisas, o nosso legado é comprometido, porque Deus ele tem algo muito mais precioso para deixar para os nossos filhos e para as próximas gerações. Deuteronômio 6,6 em diante, ele diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. E também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, e nas suas portas. É, é interessante, Deus ele falando, olha, tudo isso que eu tenho passado para você, você tem que passar para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Eles precisam estar aprendendo o momento de como orar. Seus filhos precisam ver você orando, seus amigos precisam ver você orando. As pessoas ao seu redor precisam ver que você conversa com um Deus vivo, um Deus que é vivo, um Deus que é verdadeiro. E quando nós
não temos vergonha de orar em frente das pessoas. Deus, ele não tem vergonha em se mostrar e mostrar todo o seu poder diante dos olhos das pessoas. Porque o maior interesse de Deus é se fazer conhecido para que o homem encontre o caminho da salvação. Eh, Se você não tem esse costume de orar, não para a oração no horário do que seu filho vai dormir. Não, aquela oração que, você faz individual, aquele local onde você separou para orar, que seus filhos sabem que naquele local eles não podem te interromper, porque você está conversando com Deus. Se você não tem, comece a fazer agora. Os seus filhos anseiam ver que eles têm pais que andam na presença de Deus. E os seus amigos também precisam ver que você ora e leva Deus a sério. Porque de religiosidade ninguém aguenta mais. Mas de verdadeira conexão, todo mundo espera. E só isso pode dar esperança para o homem. Deus abençoe seu dia. Que seja um dia maravilhoso.